Nosso curso de especialização em Teologia Paulina, página 81, falando sobre a ressurreição de Jesus. Paulo insistiu desde o início que a mensagem das boas novas é o poder de Deus tanto para judeus quanto para gentios, Atos 1,16. Esta mensagem exige uma tomada de posição, deve-se crer nela ou rejeitá-la. Já vimos em Atos que a reação à mensagem paulina produziu as duas atitudes, sem lugar para um terceiro tipo, indiferença. Crer é identificar-se com Cristo. Quem crê foi persuadido da verdade da mensagem. Quem não crê, rejeita a verdade em Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele diz assim, aliás, o apóstolo Pedro fala, disso deu certeza a todos. O apóstolo Paulo, quando ele entrou num lugar chamado Areópago, tá bem? Areópago, que era em Atenas, ele encontrou lá os filósofos que eu falei para vocês, os epicureus e os estoicos, os dois que eu falei para vocês, duas classes. Não tinha só epicureus e estoicos, mas os que estavam lá e que foram citados eram esses dois. Aí Paulo andou no Areópago, uma espécie de platô, aonde havia assim muitas oferendas. Não sei se vocês já foram alguma vez nos lugares aonde existe concentração de terreiros espíritas. Não sei se vocês já andaram nesses lugares. Eu morei no lugar onde tinha um lugar chamado Morro da Macumba. Para lá iam mais de 300 terreiros de macumba do Brasil inteiro. Então, quando dava de quinta para sexta, começavam a chegar caravanas e mais de 300 terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, baixo, alto, iam para lá. Chegavam caravanas, os ônibus. Aí eles entravam pelas matas, sabe? Entravam pelas matas, tal, cachoeira que tinha bastante, e era chamado Morro da Macumba. Nós chamávamos Morro da Macumba porque estava de fora, né? E depois, quando era mais ou menos assim, lá para segunda-feira, eu ia nesse Morro da Macumba para pegar a borra de vela, as velas derretidas. Aí levava as velas para minha casa e minha mãe derretia as velas que eles tinham usado e a gente colocava a parafina dentro do bambu, né, e fazia vela nova. Depois minha mãe me proibiu eu de pegar as velas por causa que os espíritos ficavam baixando na minha casa. E minha mãe, que era espírita, meu pai que era espírito, via os espíritos, né? E eles iam lá para casa fazer as desordens dele. Eu lembro que eu andava por esse Morro da Macumba, então você tinha os terreiros separados, né, por cerquinha. E o que eu imagino do Areópago? Eu imagino o Areópago, lógico, com o requinte deles, né? Porque o apóstolo Paulo fala, andando entre vós aqui, eu vi muitos altares. Então eles eram mesmo, era um platô onde haviam vários altares, vários lugares, para que as pessoas pudessem ir e cada um se dedicar ao seu Deus, fazer o seu culto ao seu Deus. Aí Paulo fala, e eu vi altares aqui ao Deus desconhecido. Pegou aquela base ali e pregou o evangelho. Aí não deu certo, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, não deu certo essa estratégia do apóstolo Paulo de fazer esse ponto de contato com o altar do Deus desconhecido. Não deu certo. Paulo tinha uma metodologia, a metodologia dele era chegar e pregar o evangelho na pureza. Ele pregava o evangelho com as palavras de um apóstolo que ele falava bem, bom, inclusive confundiam o apóstolo Paulo com Mercúrio, que é o deus grego, o deus romano do discurso. Mercúrio é o cara que fala bem, Mercúrio é o deus romano que convence as pessoas, Mercúrio. E Paulo foi confundido com Mercúrio, e Barnabé foi confundido com Júpiter, que é o Zeus. Zeus não falava, quem falava era o Mercúrio. Barnabé não falava, quem falava era o Paulo. Então os gregos entenderam que Paulo era o intérprete de Barnabé. Vocês veem como que é o Novo Testamento, cheio desses detalhes. Aí Paulo falava muito bem, e ele pregava o evangelho. Quando ele foi para Corinto, ele falou, cheguei em Corinto, e aí eu desisti daquela estratégia que eu usei em Atenas, porque não adiantou. Paulo entrou em depressão em Atenas, porque ele entrou lá, tentou impressionar os filósofos com a pregação, tentou, o Deus que vós honrais não conhecendo, esse é o que vos anuncio. Usou um vocabulário bem requintado para os filósofos.
E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando seu filho dos seus filhos dos mortos. Quando falou em ressurreição, para por aí que você está perdendo o nosso tempo. Está acabando com o nosso tempo. Paulo entrou em depressão, porque essa estratégia de usar esse tipo de ponto de contato do Evangelho com as pessoas não funciona, meus irmãos. Não funciona. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de ponto de contato. Mas tem que tomar cuidado, porque é um apelo que você vai fazer para o Deus desconhecido. Chama-se sincretismo religioso. Nós, do movimento evangélico, a gente faz isso aí muito, meus irmãos, muito. Nós usamos muito ponto de contato para alcançar as pessoas. A gente acredita que usando essa estratégia conseguimos evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, é uma demonstração de que não funciona. Não funciona. Como que você chega? Funciona para você fazer uma propaganda da religião. Isso aí funciona, né, irmão? Mas uma propagação funciona. Mas para a pregação pura do Evangelho já não funciona, porque as pessoas bloqueiam na hora. Aí Paulo fala, quando eu fui para Corinto, eu já desisti dessa estratégia. Nada propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Não me apoiei mais em palavras de sabedoria humana para que a vossa fé não ficasse apoiada nessas coisas, mas sim na demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo desistiu desse negócio. Agora ele chegava lá e pregava a Cristo sem ficar com muito arrodeio, como diz a turma. Não adianta muito, não tem muita eficácia, tá, irmãos? Tem alguma eficácia para a religião, para aproximar as pessoas, mas para poder comunicar o Evangelho não tem. O Evangelho tem que ser comunicado na direção. Aí Paulo explica para a gente, na loucura da pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Você chega lá e prega Cristo crucificado. Ponto. Aí o poder de Deus se evidencia. Acontece um milagre. Você não dá demonstração de sinal, de prodígio, de maravilha. Você não fica argumentando filosoficamente. Você não prova a existência de Deus pela matemática e nem pela ciência. Você só chega e prega. Abre a Bíblia e prega. Acontece algum milagre lá que a pessoa acredita em você. A pessoa que aqui desconfia do mundo inteiro. Tem gente assim. Desconfia do mundo inteiro, até da própria sombra. De repente ele confia no que você está pregando. Ele acredita que você está pregando a verdade. Aí alguém fala assim, rapaz, você conseguiu converter esse homem aí? Consegui. Ele não confia em ninguém, nem na própria sombra. Ele dorme com a carteira debaixo do travesseiro e ainda passa um zíper, pensando que as pessoas vão roubar ele. Ele acreditou em você? É. Como que aconteceu? Não sei. Ele creu na pregação do Evangelho. Então esse aí é o que o apóstolo Paulo fala. Não deu certo a estratégia de tentar alcançar os gregos pela filosofia ou pelo discurso. Não deu certo. Para Paulo não foi bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Pode ver que ele sai de lá derrotado. Ele nem sequer mencionou o nome de Jesus. Uma das únicas pregações em que Cristo não fala o nome de Jesus. Os filósofos não deram tempo. Então o que acontece? Agora Paulo tem que rever toda a estratégia dele. Pregar Jesus é o que ele vai fazer. Aí a Bíblia está dizendo o seguinte: por quê? Porque Jesus, ou a pregação sobre Jesus, ela coloca você numa forquilha, e da forquilha é o sim ou não, ou você abraça ou você rejeita. Não dá para ser indiferente. O Senhor Jesus, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a uma semente que lançada à terra desaparece, você não vê mais ela, mas ela por si só, ela germina, ela brota, a planta cresce e frutifica sozinha. Uma semente é uma semente. É que nós temos a gente tem algumas experiências com a pregação da palavra de Deus que são frustrantes. A gente prega a palavra de Deus e a gente não vê transformação, ou mudança, ou evidência. A gente não vê. Demora muito. Aí Cristo diz, que a semente foi lançada na terra. Então, se a semente não cair na terra e não morrer, ela não germina, ela fica por ela só. Mas se você lançou a semente, ela tem o poder transformador do Espírito Santo que vai atuar. Agora, Cristo também disse, o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Parte da semente germina, produz até 100%, 100 por 1, uma semente para 100 frutos, ou 60 por 1, ou 30 por 1, mas parte da semente, passarinho vem e come.
espinho vem e sufoca, as pedras vêm e matam a semente. Quer dizer, a semente por si só, ela brota em todos os lugares, na beira do caminho, no meio dos espinhos, entre os pedregais, a semente ela brota. Só que tem o sufoco do diabo, os apelos da riqueza, a incredulidade das pessoas. Então tem essas concorrências contra a palavra de Deus, mas desde que seja a palavra de Deus. Se for o Evangelho é o poder de Deus para efetuar a nossa salvação. O Evangelho. Quando a gente não acredita na eficácia e na potência do Evangelho, que a gente precisa ajudar o Evangelho, aí você também diminui a potência da própria semente, porque você tentou ajudar a semente de Deus. Diz que um pregador lá no interior da África, não sei se é o John Peyton ou David Livingstone, acho que é o David Livingstone, se eu não me engano, está lá no livro Heróis da Fé. David Livingstone foi pregar o Evangelho na África, chegando lá não tinha tradutor para ele, e aí só tinha um cara lá que estava embriagado, era o cara que bebia todas e precisava de um dinheiro para beber mais, era o único tradutor que tinha. Aí o David Livingstone foi lá e pagou para ele, traduzir o Evangelho. Ele pegou Isaías 53 e pregou, e ele pregava bem, o David Livingstone, mas o tradutor bêbado tropeçava nas palavras o tempo todo. E daqui a pouco houve uma comoção na tribo dos africanos. E por quê? Porque o Evangelho, poder de Deus, passava pelo bêbado e alcançava as pessoas lá. Não levava em consideração a embriaguez do tradutor. E as pessoas se convertiam, não é porque entendia o David Livingstone, nem o tradutor, é porque o Espírito Santo estava fazendo o poder se manifestar pela pregação do Evangelho. Essas são as histórias que a gente recebe, né, irmãos? São as histórias. Então, se a gente abre mão da nossa filosofia humana, desse negócio dos ajeitamentos, e no momento da pregação do Evangelho, eu não estou falando de culto, não estou falando de liturgia, eu não estou falando das nossas festividades e congressos, eu estou falando da hora da pregação da palavra, o pregador e a palavra de Deus. É a hora de comunicar o Evangelho. O que o pregador tem que fazer? Abrir a palavra de Deus, confiar no Espírito Santo e explanar o texto, só o texto, e deixa o Espírito Santo envolver as pessoas que estão sendo alcançadas ali. Muitas vezes a gente a gente substitui uma pregação, por exemplo, a gente substitui por uma ilustração. Ilustração é ilustração, pregação é pregação. Substitui a pregação por uma retórica. Retórica é retórica, pregação é pregação. Precisa se pregar o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Por quê? Vai colocar as pessoas em ponto de decisão. A pessoa tem que se decidir, não é entre a minha filosofia e a filosofia dela. A pessoa tem que se decidir entre o Evangelho de Jesus e a filosofia dela. O Evangelho. Com qual mensagem? Essa mensagem de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Deus deu certeza para todo mundo, ressuscitando Jesus, de que um dia Ele vai julgar o mundo com justiça, por meio do varão a que destinou. Quem é o varão? É o Cristo. Esse é o juiz dos vivos e dos mortos, meus irmãos. E o que eu estou descobrindo? Que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, porque os vivos estão do lado de cá e os mortos do lado de lá. Então ele coloca a justiça do lado de cá, enquanto nós vivemos, e ainda, depois da morte, segue-se o juízo. A coisa toda. É o tempo todo esse juízo de Jesus, essa justiça de Jesus, o tempo inteiro. Então, a partir da ressurreição dos mortos, Jesus é constituído o Salvador de todos os homens, e o próprio Cristo diz para nós: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ponto. Tudo é dele, por ele e para ele, passa pelo crivo dele, não tem nada que aconteça sem o crivo dele. Ou os irmãos acham que essa seja uma conspiração, esse engano, esse engodo que o pessoal colocou, multiplicando números que não existem, da pandemia, porque eles massificaram a pandemia. O negócio é tão massificado, mas tão massificado, que o pessoal começou a desconfiar. Opa, tem coisa errada aí, não é tudo isso, né? É isso, mas não é tudo isso. Existe, mas não é para tanto. Tem coisa que eles manipularam números, manipularam fatos, usaram a mídia, massificaram o assunto, forjaram números, fizeram isso aí no mundo inteiro. É uma conspiração mundial
porque isso aí está preparando a marca da besta. Eu não tenho dúvida disso aí, não tenho dúvida, meu irmão. Ó, sem marca da besta, colocou todo mundo com máscara no mundo inteiro. No mundo inteiro. E quando essa Rede Globo fica lá o tempo todo falando use a máscara, eu lembro assim, use a marca, usa a marca, usa a marca. Ela tá chegando. Fala, irmã. Ontem eu estava passando na televisão que essa doença maldita está voltando na China. Isso. Eu até desliguei, que era pegar de novo. Exatamente, quer dizer... Está voltando de novo. E isso é uma conspiração, quer dizer, nós que somos a Igreja do Senhor Jesus, a gente está numa situação de aperto muito grande. E nós somos uma instituição civil. A gente não vai ficar desobedecendo o governo e colocando as pessoas em risco. Agora, que houve uma manipulação da coisa, isso aí não temos dúvida. E quando o governo do anticristo chegar, se por nada ele colocou todo mundo de máscara, quanto mais quando chegar a marca dele. Vai colocar a marca dele mesmo. Aí o que acontece conosco? Nós estamos assim numa situação que vamos ter que ter um encontro chamado de sine qua non com a palavra de Deus. Encontro sine qua non é de decisão, é ponto de decisão. É para ser de Deus, ou não de Deus. Por isso a gente não pode pregar filosofias, temos que pregar o Evangelho. Evangelho, poder de Deo. Esse Evangelho, poder de Deus, é Cristo ressuscitado dos mortos, porque Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. E esse tipo de manipulação que está acontecendo é um juízo, tá bem? Faz parte do juízo de Deus sobre a terra. É um julgamento sobre os homens. A gente vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: como os homens não tiveram o amor da verdade para se converter, não tiveram, não é? Não quer a verdade. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então o apóstolo Paulo fala: é um juízo? É. Então, sendo plenamente verdade ou sendo absolutamente mentira, é um juízo. Mas não veio por acaso, meus irmãos. Cristo está no controle. Cristo está no controle, tem que ser considerado isso. E se Ele está no controle dos vivos e dos mortos, como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos nos posicionar com coerência, com sabedoria, com discernimento das coisas. Quer dizer, a gente não vai abusar da sorte, vamos confiar em Deus, porque se a gente fosse levado ou for levado por coronavírus ou sem coronavírus, de um jeito ou de outro a gente tem que ser levado. Né? A morte precisa de um nome, de uma desculpa. Quer dizer que antes do coronavírus haviam 60 mil mortes por ano no Brasil por assassinato. Antes do coronavírus, 60 mil mortes por ano por assassinato, que era 6 vezes mais do que a morte das pessoas que estavam na Síria, morrendo com a guerra que está acontecendo na Síria. Matava-se no Brasil mais no Brasil do que na Síria, que é um país em guerra. Aí veio a pandemia. Agora a pandemia já levou até agora 40 mil mortos no Brasil. Uma coisa que não existia no Brasil, de repente em 3 meses levou 40 mil mortos, só de coronavírus. E o restante das pessoas não morre de mais nada, só de coronavírus. Então é onde a gente, um pouquinho de desconfiança brasileira, a gente acha que tem coisa errada. A gente acha, e tem direito de achar. Bom, irmãos? Bom, que ponto que nós estamos? Nós estamos no ponto de que a pregação, ela vai colocar a gente em ponto de cruz, em ponto de forquilha. Toda a mensagem de Deus é assim, uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Toda vez que Deus fala, Ele vai exigir de nós um posicionamento pelo sim e pelo não? Sine qua non. Sem isso aqui não dá para continuar. Sim. Toda a pregação de Jesus, toda a pregação sobre Jesus, toda a pregação da palavra de Deus, toda ela, sempre vai exigir uma resposta. Ou de fé, ou de incredulidade, ou de mudança de postura, ou de deixa para lá, para ver como é que fica. Toda ela, toda a mensagem de Deus mexe com a gente, mexe na consciência, mexe na alma, mexe nas emoções, mexe nos valores. Toda a pregação, toda a palavra de Deus. Quem diz isso? O profeta Isaías: assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Assim como a chuva que desce e rega a terra, assim é a minha palavra. Então Deus não fala discursos à toa. Existe uma postura de fé ou de incredulidade. E se isso não estiver acontecendo, quer dizer então que nós estamos nos convencendo das nossas próprias filosofias e não podemos aceitar isso.